É Eliseu, tá vendo? Eliseu estava lá dentro, o moço levantou cedo para buscar. Quando ele viu aquele exército reunido, ele ficou desesperado, entrou para dentro e falou: Senhor, meu Senhor, nós estamos perdidos. Ele disse: por que nós estamos perdidos? Porque tem um exército enorme lá fora. E aí Eliseu disse para ele: olha, não tem mais, porque muito mais são os que estão do nosso lado do que os que são contra nós. Tem um exército muito maior do nosso lado. O moço deve ter pensado assim: coitado do Eliseu, acho que o Eliseu não está batendo bem, coitado, porque eu não vi exército nenhum, só vi o exército inimigo. E aí Eliseu disse o seguinte, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, abre os olhos desse moço, abre os olhos para ele ver. E aí quando ele olhou, ele viu aquele exército de fogo ao redor, cavaleiros, cavalos de fogo, todo aquele exército celestial de anjos ao Senhor. E olha, meus irmãos, muitas vezes a gente está sendo cercado por anjos de Deus e a gente não vê, a gente não enxerga, a gente não consegue ver o Senhor. E aqui nesse texto ele está dizendo o que é que nos impede de ver o Senhor. Ele diz que são duas coisas que a gente tem que buscar: a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, a gente vem à igreja, a gente canta, a gente louva a Deus, que gostoso a gente vê os irmãos louvando, cantando, e a gente passa o dia aqui, mas às vezes a gente sai daqui com o coração cheio de alegria, mas no dia a dia a gente não percebe as coisas que a gente percebe na igreja. A mão de Deus a gente não percebe. Às vezes a gente até murmura, diz: meu Deus, o que eu fiz? O que houve comigo? Por que eu estou vivendo isso? O que é que está acontecendo comigo? Por que eu não estou vendo o Senhor agir aqui? O Senhor podia resolver isso, Deus podia fazer isso e resolver. E a gente às vezes não vê o plano de Deus, a ação de Deus, a maneira de Deus agir. Aliás, a Bíblia diz isso: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E nós amamos, e muitas vezes nós pensamos: meu Deus, o que está acontecendo? Pois bem, esse texto aqui, meus irmãos, fala de três coisas que podem impedir a gente de ver o Senhor. Três coisas que acontecem na vida de todos nós, de todos os crentes. Querem ver? O texto diz aqui o seguinte: olha, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. A primeira coisa que pode impedir a gente de ver o Senhor, de ver a mão de Deus, de ver Deus agindo no nosso dia a dia, é a gente faltar. Faltosos não vêm. A segunda coisa que ele vai dizer aqui, ele vai dizer ali na frente um pouquinho, no versículo 15, ele diz assim: nem haja alguma raiz de amargura. É outra coisa que pode impedir a gente de ver o Senhor, é raiz de amargura. E a terceira coisa que ele diz aqui, que ele na verdade divide em duas, mas são dois lados da mesma moeda, ele diz assim: nem haja algum impuro ou profano. Então vamos pensar aqui. Três coisas que podem impedir a gente de ver Deus agir, podem impedir a gente de ver o Senhor, podem impedir a gente de se santificar, de viver em paz uns com os outros, e isso faz com que a gente não veja, com que a gente seja como aqueles viajantes de Emaús, andando com Jesus e contando para ele o que ele já sabe, porque ele passou por tudo. Ou então, se desesperando como Geazi, o moço de Eliseu, que olhou e só viu o inimigo, só viu a tristeza, só viu a angústia, só viu a derrota, ao invés de ver os exércitos de Deus por detrás, aqueles que iriam dar a vitória. E é interessante porque naquele episódio de Eliseu ali, é muito interessante, porque os exércitos de Deus poderiam ter destruído, destroçado os exércitos da Síria. Mas sabe o que Deus fez? Eliseu pegou e falou assim: Senhor, fere de cegueira esse exército. E o exército ficou estranho, porque eles enxergavam, mas não viam. Eles viam, mas não enxergavam. Eles chegaram assim, Eliseu chegou para eles e perguntou assim: o que vocês procuram? Eliseu, eu vim aqui, o
mostro para vocês. Ele pegou na mão do capitão e foi puxando o capitão, e todo mundo foi atrás do capitão, né? E o Eliseu mostrando para ele, vem cá, vou mostrar para vocês onde está Eliseu. Ele levou o exército inteiro para o meio de Samaria. Quando o rei de Samaria viu aquele exército entrando, e estava ele mandou chegar e falou: nós chamamos, o que eu faço? O que eu faço? Mato eles, mata todo mundo. Eliseu disse assim: ó, você mata quem você capturar. Quem eu capturo é diferente. Dá uma festa aí para eles. Põe comida. Mas quando eles abriram os olhos assim, Deus retirou a venda, e eles viram que eles estavam no meio do exército, no meio da capital, com o exército inteiro ali ao redor, e ao invés deles estarem sendo destruídos e destroçados, eles estavam sendo alimentados pelos inimigos. Sabe o que aconteceu? Acabou a guerra. Pergunto para você, que guerra que continua depois que você alimenta o seu inimigo? Tem como continuar uma guerra? E é assim que Deus age. Então vamos atender a 3 coisas que podem estar na tua vida, que podem estar impedindo você de ver o Senhor. A primeira delas, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso. Meus irmãos, quem falta não vê. Lembram do nosso querido amigo o Tomé? Que faltou, não foi no dia que os discípulos estavam todos reunidos, ele não estava lá. Quem foi que apareceu? Jesus. E depois, quando o Tomé apareceu, eles foram contar para Tomé: o Senhor Jesus esteve aqui. Eles: Senhor Jesus? Não acredito. Só acredito vendo. Só quando eu botar o dedo na ferida da mão dele e no lado dele é que eu vou acreditar. Imagina que vocês viram, vocês estavam todos malucos, vocês tiveram uma alucinação, vocês não viram nada. Sabe por quê? Porque ele faltou. Ele não estava lá. Todas as vezes que a gente falta, a gente não vê. A gente não enxerga. Quando a gente falta com carinho com a nossa esposa, a gente não vê o amor que Deus tem para dar através dela. Quando a gente falta com a atenção e o carinho para com o nosso esposo, a gente não vê o milagre que Deus quer fazer na vida do nosso esposo. Quando a gente falta com a atenção que a gente deve dar aos nossos filhos, com o amor que a gente deve dar aos nossos filhos, a gente não vê o que Deus pode fazer na vida deles. Todas as vezes que nós faltamos, que nós deixamos de fazer o que é para ser feito, quando nós guardamos o que não é para ser guardado, quando nós escondemos o que Deus nos dá e é para ser distribuído, nós não vemos. Aleluia. Sabiam disso? Deus às vezes enche a mão da gente de semente, a gente fica tão contente com aquela semente que a gente guarda. Você fala: meu Deus, que coisa boa. Você não vai ver plantação nenhuma, porque as sementes todas vão apodrecer na tua mão. Não é verdade? Quando você pega aquela semente que Deus te dá e você joga e você planta, pode esperar que você vai ver aquilo nascer. Você vai ver aquilo frutificar. Você vai ver aquilo dar frutos a 100, a 50, a 30 por 1. Você vai ver a mão de Deus agindo quando você não faltar. Aleluia. A Bíblia diz assim: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você vê o fruto. Se você não vir, o seu filho vai ver. Se o seu filho não vir, o seu neto vai ver. Vocês lembram, quem conhece, já ouviram falar do pastor Antônio Elias? O pastor Antônio Elias foi um pastor que morreu há 2 anos atrás, 97 anos de idade, pastor presbiteriano, uma bênção, homem de Deus, saiu pelo Brasil inteiro fazendo cultos de avivamento. A gente brincava que era o pastor presbiteriano mais pentecostal que a gente conhecia, era uma bênção. Ele e Dona Maria José Elias. Eles apareceram até numa novela, na Páginas da Vida, no final, eles deram testemunho da vida dele, contando e tal. Pois bem, o pastor Antônio Elias, há muitos
muitos anos atrás ele passou lá na minha cidade e falou do Evangelho para minha avó. E a minha avó converteu-se a Jesus pelo pastor Evangelho Elias. E a minha avó tinha um sonho de ver a família dela toda na igreja. Ela plantou o Evangelho. Olha, quando eu tinha 16 anos, minha avó morreu. Ela não viu nenhum dos netos dela, todos os pais estavam desviados. Eu estava na igreja, os meus outros irmãos. Hoje, ela tem só de neto pelo menos uns 6 ou 7 pastores. Sabe por quê? Porque ela não faltou. Ela jogou a semente, ela plantou. E aqui diz que se nós formos faltosos, nós nos separamos da graça de Deus. Aleluia. Já imaginaram, meus irmãos, que coisa terrível? Você sabe o que é a falta da graça de Deus? É a desgraça. Quando falta a graça, o que fica é a desgraça. O faltoso vive na desgraça, porque diz aqui, olha, não haja nenhum faltoso separando-se da graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, não se separe da graça de Deus. Então a primeira coisa que pode impedir você de ver o Senhor é você faltar, é você não estar presente, é você não querer, é você deixar de fazer, é você deixar de agir. Você não vai ver o Senhor agir. Deus vai agir, vai passar por você. Pode ser até que você seja canal de bênção para outro, mas você não vê a bênção. Segunda coisa que impede a gente de ver o Senhor, diz aqui, olha, nem haja alguma raiz de amargura. Raiz de amargura, sabe o que é isso? Raiz de amargura é quando a gente deixa que no nosso coração plante-se, o diabo vem e planta mágoa, planta ódio, planta ira, planta um sentimento contra o nosso irmão. E a gente não se contenta só de ficar com aquela ira, porque ira é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquilo cresce que nem tiririca. Vocês conhecem tiririca? Não o deputado lá. Tiririca, eu falo aquela grama, aquela erva daninha que enche o quintal, não tem quem mate aquele bicho. Ô bicho ruim aquele. Não estou falando do deputado, estou falando da planta. Tiririca é fogo. E você arranca, você não acha a raiz. Sabe por quê? Porque a raiz está 1 metro por baixo da terra lá. Terrível aquilo. Você pode botar fogo no terreno, mata tudo quanto é planta boa, a tiririca volta a crescer. Você pode pôr veneno no terreno, a tiririca volta a crescer. Terrível. O ódio é desse jeito. Sabe por quê? Primeiro porque a gente adora cutucar a ferida, né? A gente está com raiva de alguém, aquilo já passou. Você vai para casa, você tem como uma fulano, podia ter ficado. Mas fulano, devia ter falado aquele negócio. Por que eu não falei? Como eu sou bom, eu devia ter falado. Não é assim? A gente fica brigando com a pessoa, mesmo que a pessoa não esteja presente. Não é? É verdade. E a dona de casa até aproveita para ficar discutindo com as panelas. Não é? O marido não discute com as panelas que não lava a louça, mas se ele lavasse, ele ia discutir também. Ele vai no ônibus, é pior ainda. Ele vai lá no ônibus, pendurado no ônibus, não é assim. Não é assim? E aquele sentimento que fica no coração da gente, a gente fica sentindo de novo e vira ressentimento, vira mágoa,
fica uma raiz lá. Você pode até tirar a planta de cima, mas a raiz fica. Sabe o que acontece com a raiz de amargura? 3 coisas. A primeira delas é que a raiz de amargura brota. Tem jeito, brota de novo. E quando não brota através de uma briga, de uma discussão, brota através de dor nas costas, brota através de dor na cabeça, brota através até de um câncer. Sabiam disso? Tem gente que é tão amargurada, meus irmãos, é tão amargurada, que você não pergunta mais como é que vai. Você pergunta onde que dói hoje. É assim. Não é? Um poço de mágoa. Sabe por quê? Porque raiz de amargura brota. Segunda coisa que acontece com a raiz de amargura: brotando vos perturbe. Raiz de amargura perturba, não deixa a gente dormir, faz a gente ficar gemendo, faz a respiração ficar curta. Quando a gente está amargurado, a gente fica. Não é assim? Comida perde o gosto. Tem uma história terrível, né? A história do camarada, é uma lenda, claro, né? O camarada encontrou uma lâmpada do gênio, sabe aquela lâmpada do gênio? Mas o gênio sabia que ele tinha tanta raiva, tinha um camarada que ele tinha tanta raiva daquele camarada, que o gênio resolveu aprontar com ele. Porque gênio, tudo quanto é gênio é ruim, não sei se vocês sabem disso. Nas lendas árabes, o gênio é uma peste. Por isso que ele está preso na garrafa. Não é porque ele é bonzinho, não. Ele é preso porque ele sempre apronta a bomba. Então ele resolveu aprontar naquele homem e falou o seguinte: ó, eu te concedo 3 desejos. Opa, que bom. Só que tem o seguinte: tudo que você desejar para você, o teu inimigo lá vai ganhar o dobro. Sério? Sério. Não, mas não, é assim. Você pode pedir o que você quiser, mas o teu inimigo ganha o dobro. Falar, eu quero 10 bilhões de dólares. Tá bom. O inimigo ganhou 20. Aí perdeu até a graça. Aí falou assim: eu quero uma casa lindíssima, uma mansão maravilhosa. O inimigo ganhou 2. Aí ficou pensando: ai meu Deus, só falta um. Aí virou para o gênio e falou assim: escuta, dói muito furar um olho? É isso que a amargura faz. A gente prefere perder o olho só para ver o outro ter os 2 lugares. Fizeram uma pesquisa perguntando se a pessoa queria ganhar bem. Isso em vários lugares. Fizeram uma pesquisa em vários lugares. O que a pessoa preferia? Ganhar bem, mas todo mundo ao redor ganhar mais do que ela, ou ganhar pouco e todo mundo ganhar menos? Sabe o que ganha? Ganhar pouco, mas desde que todo mundo ganhe menos. A gente é assim. E é isso que a raiz de amargura faz. Ela brota, perturba e contamina os outros. Olha aqui: que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Conversa com uma pessoa amargurada, você vai descobrir o seguinte: depois de meia hora você também está amargurado. Você conversa com uma pessoa que traz um urubu no ombro, depois de meia hora o urubu deu cria e tem um no teu também. É ou não é? Pessoa amargurada contamina. Se numa igreja tem uma pessoa amargurada, todo mundo vai ficar amargurado. Não tem jeito. Então a segunda coisa que pode impedir a gente de ver o Senhor é raiz de amargura. E a terceira coisa é aquele que é profano ou impuro. E ele dá um exemplo, como Isaú, olha aqui, ó: não haja algum impuro ou profano como Isaú,
o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos lembrar da história de Isaú, né? Isaú era impaciente, era aquele homem que não esperava, não tinha paciência para nada. O irmão sabia disso. O irmão queria a bênção da primogenitura, que era de Isaú, que era o mais velho. Um dia ele esperou Isaú voltar do campo, faminto, morrendo de fome, e ele fez lá um guisado, né? Fez lá um prato de lentilhas com carneiro, aquela coisa gostosa, né? E está aquele negócio cheirando. O irmão foi chegando, foi sentindo o cheiro, me dá um pouco disso. Ele falou: não, vai embora, você vai lá para casa. Não, me dá um pouco, senão eu não vou comer esse negócio. Não, você não vai comer nada disso aqui. Não, você me dá um pouco disso aí, senão eu morro. Aí o irmão esperto falou: tá bom, eu te dou, mas você me dá o seu direito de primogenitura. Aí o Isaú falou: o que me adianta o direito de primogenitura? Não serve para nada. Bênção do meu pai não serve para nada. O que eu vou querer se eu vou morrer? Aí ele trocou uma bênção espiritual por algo carnal, por um prazer de comer a comida, botar a comida na boca. Quando você está com muita fome, até sopa de pedra é gostoso. Não é verdade? E você come, daqui a pouco você já está entupido, perdeu a graça. Não é assim? Por isso que é perigoso a gente comer as coisas com muita fome, porque a gente vai com tanta fome que porque você está cheio, não aguenta mais nem comer. Depois, e pior de tudo, você acaba de comer, sente o cheiro da comida para ver. Você rejeita, não rejeita? Sabe por quê? Fica enfastiado. E tem muita gente, meus irmãos, tem muitos jovens por aí vendendo suas bênçãos espirituais por um prato de lentilha. Sabe como? Com pornografia, com namoro. Muito marido aí jogando fora uma vida inteira com a mulher por causa de uma aventura. Não é verdade? E depois que o negócio pega, né? Depois que as coisas ficam ruins, tenta recuperar. Não consegue. Foi o que aconteceu com Isaú. Isaú chorou, mas chorou: pai, o senhor tem que me abençoar também. Pai, filho, não tem mais como te abençoar. Sabe por quê? Porque ele foi profano, ele foi impuro, ele deixou que a impureza tomasse conta dele, ele vendeu o que ele tinha de mais precioso, ele jogou fora por uma bobagem. Às vezes a gente é amigo de uma pessoa há 20 anos, mas uma bobagem, a gente briga com aquela pessoa, joga fora 20 anos de amizade. Não é verdade? Depois não recupera mais, meus irmãos. Então, eu quero encerrar aqui dizendo para os irmãos o seguinte: 3 coisas podem impedir você de ver o Senhor. Você ser faltoso, porque você sendo faltoso, você se separa da graça de Deus. Você guardar raiz de amargura no seu coração e cultivar espinho no seu coração, porque com isso você só vê amargura, só vê tristeza, não vê nada de bom, só tem o que reclamar da vida, só reclama. Eu lembro de Jacó. Jacó foi um homem muito abençoado, teve uma família enorme, tudo que ele pediu a Deus, Deus deu para ele. Mas no fim da vida dele, quando ele se encontrou com o faraó perguntou para ele: quantos anos o senhor tem? Quantos são os dias dos anos da sua vida?